Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontinelli e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma aulinha com a nova versão do personagem da Marcha o Urso, o Urso! Gente, essa aqui é uma das aulas mais vistas aqui do meu canal. Faz 3 anos que eu gravei uma versão do urso e aí eu resolvi gravar uma versão atualizada. E aí vocês comparem, né? O que mudou, como que tá a modelagem, qual o jeito vocês se identificam mais, se era o jeito de 3 anos atrás ou se é o atual. Quero saber tudo, me contem aqui nos comentários, tá bom? Eu curti muito fazer esse vídeo, foi bem legal. Eu acho que, assim, eu não assisti o vídeo antigo antes de fazer, mas eu acredito que mudou bastante coisa. E é lógico que eu prefiro esse. Ficou muito mais atualizado, né? As coisas mudam, né? A gente vai melhorando com os anos, graças a Deus. E uma coisa bem legal que eu tô trazendo agora no meu canal, vocês estão curtindo e eu também, é a precificação. Então, depois desse vídeo, amanhã, a gente vai postar o vídeo de precificação, onde eu faço todo o cálculo de quanto vocês podem vender essa peça, tá? Esse aqui é um urso para fazer um topo de bolo. Depois, se vocês quiserem que eu faça uma versão atualizada da marcha, vocês comentem aqui embaixo também, que aí a gente pode fazer também a marcha, porque é o modelinho onde ele tá segurando a marcha na mãozinha, né? Então vai ficar bem legal pra gente depois comparar o antes e o depois, tá bom? Então se vocês quiserem, se vocês curtirem, vocês comentem aqui pra mim. Até quem não tem experiência no biscuit, tá começando agora, se vocês assistirem essa aula, tá bem explicadinha, bem detalhada. Eu fiz uma modelagem bem prática, tá? Eu ia fazer ele com a estrutura todinha de isopor, e aí eu pensei, falei, as iniciantes vai ter mais dificuldade, então eu vou trazer uma técnica mais prática, uma técnica mais objetiva e fácil de fácil execução. E aí foi isso que eu fiz e desenvolvi para vocês nessa peça, tá bom? Eu quero agradecer aos parceiros aqui do canal, a Saramanil, que é a parceiraça do canal. A gente usa os corantes para atingir a massa, para dar acabamento, para dar o esfumado, para deixar com brilho. Também quero agradecer as Colas Tech Bond, que é as nossas parceiras de anos aqui no canal, e a loja da Bia Cravol também, que trabalha com acessórios em geral para biscuit. E a Condor Pincéis, que também está com a gente aqui há muitos anos. Muito obrigada pela parceria e pelo apoio. Vamos aprender? Então vem comigo! Bom, pessoal, para a aula de hoje nós vamos precisar de uma bolinha de massa de 60 gramas e uma bolinha de isopor de 30 milímetros, tá? E aqui a gente vai forrar o corpinho, então eu vou apertar a minha bolinha na massa. Quando eu aperto, pela quantidade de massa ser muito maior do que a bola, a bolinha, ó, já quase fica, né, inteirinha dentro da massa. Então, o que a gente faz agora? Eu seguro a minha bolinha e aí com a palma da mão eu vou trazer todo esse excesso de massa acima da bola. E aí a gente já vai formando um formato de coxinha, tá? Então, ó, com a ajuda da outra mão, eu vou apoiando para a massa não abrir, para ela continuar fechadinha. Então, eu subo a massa e essa mão serve de apoio para a massa continuar fechada, tá? Ó, tá vendo? Tem aqui mais ou menos quase 2 centímetros já. Então, eu vou vir e vou fechar, pegar a massinha aqui de dentro, ó, para não entrar ar dentro dessa bolinha. Vocês podem passar cola na bolinha de isopor antes de trabalhar e deixar secar, porque isso facilita, tá? Gruda a massa na bolinha, para quem é iniciante, isso ajuda bastante e evita também que fique com ar, tá bom? O ar que a gente fala é entre a bolinha e a massa, tá? Então eu fechei lá a primeira parte e agora fechei em cima, ó, aqui, tá? E agora a gente vai fazer o movimento de coxinha. Então eu vou vir, vocês podem fazer na mão ou na mesa. Então vem, ó, girando e uma super coxinha. Eu vou cortar mais ou menos 1,5 centímetros, 2 centímetros aqui em cima. Então eu giro, ó, vou girando e afinando até sair.
e aí aliso com a palma da mão, tá? Eu vou fazer ele naquela posição deitadinho. Então, o corpo não pode estar reto, né? A gente tem que dar um movimento pro corpo. Então, eu vou fazer, ó, vou segurar aqui a bolinha e vou empurrar a parte fina da coxinha, que é o corpo, tá? Fazer como se fosse uma vírgula, ó, tá? Só que aí, quando a gente faz isso, fica todo amassado, ó, porque a gente pressionou a massa. Então, a gente vai precisar vir e alisar. Sempre quando é pra alisar, é com a palma da mão, tá? A gente vem, ó, e vai alisando. E ajeitando e tudo. Eu gosto muito de vir, de colocar ele em pé assim, na posição que vai ficar na minha bancada, e apertar e ver aqui a altura que eu quero, tá? Então, vocês coloquem na bancada, tipo, a bancada tá aqui, pra vocês escolherem aqui a curvatura que vocês desejam, tá? Dá mais uma alisadinha. A barriguinha dele é um pouquinho marcadinha. Então, eu vou vir com a palma da mão, a bolinha acaba aqui. Então, eu venho com a palma da mão aqui, ó. E deixo assim, pansudinho, sabe? Pra ficar bonitinho, engraçadinho. E a parte de trás também não pode ficar tão reto, né? Porque ele tem o popozinho ali. Aqui ficou reto, ficou bem chapado, mas não tem problema, é assim mesmo, porque é onde vai ficar aqui na base acrílica e tal. Eu vou deixar reservado aqui por enquanto, eu vou colocar as perninhas e bracinho para depois a gente fazer a textura de pelo. Para as perninhas, nós vamos utilizar 18 gramas de massa, cada perninha, e aí eu vou fazer um rolinho, mais ou menos 1 centímetro da base, eu vou girar só na parte da frente, ó. Fica, tá vendo? Só aqui na parte da frente, e vou apertar, puxando a massa para fazer o dedo dos pés. Fica esse volume aqui, ó, esse caroço na frente, a gente não quer. Então, vou posicionar na minha mão, vou girar, ó, encaixa aqui, tá vendo? Giro e tiro aquele volume. Na parte de trás, a gente empurra a massinha pro calcanhar, para deixar ele bem retinho também, tá bom? Aqui eu tô colocando na minha mesa, porque também ajuda a toda a massa descer na base dos pés e a gente conseguir definir bem o formatinho, tá? Ele tem o pé meio chatinho, não tem muito, os dedos não são muito alongados, assim, ó. E aí a gente vai fazer as duas perninhas. Fiz as duas perninhas e agora a gente vai posicionar aqui na nossa peça. Eu vou utilizar 2 pedacinhos de arame. Esse aqui é um arame fino. Se eu não me engano, é o número 18, tá? Arame galvanizado. Vou utilizar cola branca para biscuit. E agora a gente vai posicionar a perninha. Eu vou encaixar o arame primeiro aqui no corpo, aonde eu quero. A perninha que vai estar na base, eu vou dar uma leve flexionada nela, tá? Ó. E vou encaixar na frente, tá? Eu não coloco aqui, eu vou colocando na frente, ó, pra dar um movimento. Encaixo, aperto. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou passar água e vou unir essa perninha, tá? Então, vou vir aqui, ó, com o pincel bolhador. E eu faço o movimento de girar e de puxar a massa para unir a perninha. Já vou unir essa primeiro, porque senão depois que a gente colocar a outra vai ficar bem difícil para unir as duas, tá? Aqui facilita. E eu vou fazer a mesma coisa com a perninha de cima. Então, eu vou vir, vou primeiro colocar aqui o meu arame. O arame é para dar uma firmeza maior, tá? E aí, eu vou fazer uma flexionadinha também aqui, ó. Não é na metade, é quase ali em cima. Só dobro, tá? Aqui. Porque eu vou encaixar a perninha e eu quero que ela esteja, ó, dobradinha meio que em cima da perninha de baixo. Então, eu flexiono e aperto aqui, onde a gente
vai unir com o corpo. Vou passar água para umedecer e vou unir também. Aqui eu peguei uma esteca de agulha, porque ela é mais fininha para mim conseguir alisar a base aqui da perninha. Volto, coloco na posição que eu quero. Agora, com uma esteca, essa aqui, gente, é uma esteca da Bia Cravol. Ela é a GR01, é uma estequinha de gravata. Ela é bem fininha, sabe? Ó, bem fininha, bem afiada. Eu indico muito vocês adquirirem. As ferramentas, né? Vocês não precisam comprar tudo de uma vez, mas é interessante que vocês vão comprando de pouquinho. Eu tenho quase a coleção toda da Bia, mas eu fui pegando de uma em uma, sabe? E eu trabalho há quase 10 anos no biscuit, né? Então não precisa ter pressa, mas se vocês puderem investir nessas ferramentas, vale muito a pena. Essa aqui é fininha, é legal pra gente poder fazer a texturinha do pelo, tá? Eu percebi que a minha peça já tá um pouquinho ressecada, mas faz pouco tempo, é porque tá calor aqui. Então eu passei um pouquinho de água, só passei, vocês viram? Porque, ó, facilita. Na hora que a gente passa, o biscuit dá uma umedecida e a gente consegue trabalhar melhor com ele. E aí eu só vou fazer esse movimento mesmo. Eu não só risco a peça, tá? Eu dou uma puxadinha pra cima. Eu quero que fique arrebitadinho, tá? Então, por isso que é interessante essa ferramenta bem fininha, porque ela dá o acabamento que eu quero. E eu quero que fique arrebitadinho mesmo. Então, eu venho e dou essas puxadinhas, ó, na massa, tá? Ó. É como se a gente, né, fosse cutucando aqui. É como não, a gente vai cutucando só no cutuque pra deixar a texturinha de pelinho. E aí eu vou fazer isso no corpinho inteiro e nas perninhas. Texturizei ele todo. Vou reservar, tá? Deixa aqui reservadinho na posição que a gente quer que ele fique. Enquanto isso, nós vamos trabalhar com o bracinho. Vou precisar de 9 gramas de massa. Vou fazer aqui um rolinho. E aí, mais ou menos 1 centímetro. Isso mesmo, 1 centímetro da base. Tirar para formar o pulso. Aperto a parte da mão, ó, mas continua gordinha, tá vendo? Vou pegar a tesourinha, vou fazer um corte reto e um corte na diagonal. Assim, ó, eu já tirei o dedão. Com a estequinha de agulha, a gente vem e alisa essa parte que a tesourinha cortou. Vou dar uma apertadinha maior aqui nos dedos, tá? E aqui no dedão, deixa eu dar uma alisadinha aqui que tem eu vou segurar e vou jogar o dedão pra frente, tá? Como se eu estivesse cumprimentando ele e jogo o dedão pra frente. E aí, vou dar um movimento aqui pra esse dedo. Essa parte dos dedos, gente, ó, a nossa palma da mão aqui é mais gordinho e os dedos é um pouquinho mais fina. Então, a gente vai vir, ó, e vai apertar só os dedos, tá? Então, aperto. Com a mesma estequinha que a gente usou pra fazer os pelinhos, eu amo ela porque ela corta. Ó, a gente vem marcando e fazendo esse movimento e ela corta e não deixa marca. Tá vendo? Ela é maravilhosa.
Por isso que vale muito o investimento, ó. E aí eu vou cortar no meio de novo e novamente no meio para formar os dedinhos, tá? Esses dedinhos dele é bem fininho, então a gente vem, ó, e vem afinando essas pontinhas. É como se fosse uma unha, né? Então, ó, afina essas pontinhas, tá? O braço eu vou fazer flexionado, né? Porque a intenção é fazer depois a marcha em cima. Então, eu flexiono metadinha desse braço, ó, dobro e vou ajeitando, tá? Ó, dobrei, dei uma giradinha aqui na minha mão para dar uma alongada. Vou virar essa mão, porque vai estar segurando a marcha. Então, aperto e viro. Aí, aqui ficou muito sem forma, ó, tá vendo? Então, o que eu vou vir? Vou segurar essa mão e vou subir um pouquinho o excesso de massa pra gente formar aqui, ó, essa parte da mão, tá? Pra ficar bem definida, ó. Olha a diferença que ficou, tá vendo? Então, seguro e aperto, que aí fica bem definido. Ok. Nós vamos fazer os dois bracinhos. Aqui eu já fiz um, mas eu até fui meio lerda, por quê? Porque eu deixei ele ali ressecando, né? E a gente precisa marcar os pelinhos. Então, ó, vou passar a aguinha nele, pra ele ir dando uma umedecida. Mas eu acabei de fazer, sabe? Eu fiz antes de começar a gravar. É sempre bom a gente ter lenço umedecido na bancada, porque ajuda a limpar as ferramentas, a bancada e as mãos. Minha bancada, vocês estão enxergando ela toda azul. Eu acabei usando corante em cima dela, gente, aí fica toda manchada, demora pra sair. Vou pegar novamente o araminho pra gente fazer essa união, essa junção. Eu vou colocar o arame aonde vai sair o braço, tá? Esse aqui é o braço do apoio. Eu fiz ele antes de começar a gravar, porque ele vai ser o apoio do corpo, então eu queria que ele tivesse um pouquinho mais seco para não desmoronar. E aí, a gente vai passar a cola branca da Tec Bond. Pouca cola, não muito, tá? A cola, ela mancha também, tá? Quando a gente coloca muita cola. Eu vou dar uma alongada nesse bracinho, ó. Quando eu quero alongar, o que eu faço? É uma peça pequena. Então, eu coloco entre os meus dedos, ó, e giro que essa massa já alonga, tá? Alonguei, posicionei. Essa mão vai estar apoiando a cabeça. Então, a gente vai colocar aqui a posição que a gente quer para fazer esse apoio da cabeça. Essa aqui vai estar depois segurando a marcha. Então, ó, eu posiciono ali o arame, passo cola na junção dos braços e vou posicionar o bracinho. Gente, tem tanto passarinho aqui em casa, na rua e tal, e eles ficam cantando. Até parece que eu moro numa chácara, né? Quem me dera. Não, eles ficam aqui mesmo. Inclusive, eles estão comendo todas as minhas suculentas. Se vocês tiverem dicas, eu tenho que tampar suculentinhas à noite, vocês acreditam? Estão acabando com tudo. Ó, posicionei, tá vendo? Que belezinha. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a junção desse bracinho também. Passei uma aguinha aqui e vou fazer a junção. Desse aqui que já tá sequinho, a gente vai precisar colocar uma minhoquinha, tá? De massa para fazer a junção. Mas vamos por partes, ó. Vou unir esse. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma minhoquinha com a massinha pra gente unir a parte de baixo, tá? E aí, a gente faz o mesmo processo, tá?
de sumir com essa emenda. E agora, a gente vai vir marcando os pelinhos do braço também, tá? Então, aí marca aqui em cima onde que foi a junção e o braço todo. No mesmo esquema, vindo e cutucando toda a massinha. Texturizei os 2 bracinhos e agora a gente vai deixar aqui. Para a cabeça, eu vou precisar de 22 gramas de massa. Vou fazer uma coxinha assim, ó, gordinha. E vou dar uma leve achatada, tá? E aí, aqui, ó, nas 2 laterais da coxinha, eu vou posicionar ela na base e vou dar uma apertada para formar a bochechinha dele, que ele é um pouquinho bochechudo, ó. Tá vendo esse formato que eu quero? Só que eu não quero que aqui fique reto. Então, eu vou vir e vou beliscar, tá? Ó. A hora que eu belisco, a massa sobe aqui. Então, eu belisco aqui e vou achatando a parte de cima também, tá? O formato é basicamente esse. Deixa eu colocar aqui na mesa para vocês verem. Agora, com 3 graminhas de massa, essa aqui é uma pele morena diluída em branco. Eu vou fazer o mesmo formato pra gente encaixar aqui. Então, eu fiz, ó, um quibizinho. E aí, eu vou achatar pra que fique bem fininho, tá? Então, ó, eu vou beliscando as 2 pontas e achatando ele, abrindo pra que ele fique fininho. Vou posicionar na cabeça, vou colocar na mão, porque na mesa, se a gente faz esse movimento, vai ficar muito achatado atrás, tá? E na mão não, fica mais arredondado. Então, ó, vou apertar, porque eu quero que une, né? Essas 2 massinhas. Pro focinho dele, eu vou utilizar 6 graminhas de massa e eu vou fazer um rolinho e dar uma leve achatadinha. E na parte aqui, eu fiz um rolinho um pouquinho mais grossinho em um dos lados, tá? E aí, aqui, ó, eu vou achatar. Deixar reto, que vai ser a parte que a gente vai grudar aqui na peça. Nesse caso, eu só vou passar um pouquinho de água pra grudar. Posiciono na parte gordinha pra baixo, o fuço. E eu vou apertar na minha peça, pra ele ficar bem certinho. E agora, eu vou vir com uma estequinha de agulha e vou unir esse fuço no rostinho, tá? Então, o movimento de girar e puxar. Passo água e vou continuar alisando. No bico, aqui no fuço, eu vou vir dando umas beliscadinhas para dar uma arredondada nesse fuço, tá? Para ele ficar mais suave, né? Aqui. Com a estequinha de gravata, eu vou cortar a boquinha. A boquinha dele não é aqui na frente, tá? A gente corta, ó, mais ou menos na metade. Então, eu venho aqui na metade do fuço e aí eu vou marcar a boquinha, a parte de baixo, ó. Assim vocês conseguem visualizar bem, tá vendo? Na metade. Olho sempre de frente. E aí, se tiver meio tortinho e tal, a gente vai ajeitando, ajeitando. Esse sorrisinho dele, ele costuma subir, tá? Aqui até a bochechinha. Então, eu vou vir, ó, e vou subir ele
até a bochechinha. Eu vou vir com um boleador pequeno e vou fazer a marcação dos 2 olhinhos, tá? Dou uma boleadinha. Vou pegar 1 graminha de massa da cor do corpo. Vou fazer um rolinho com as 2 pontinhas afinadas. Vou passar a aguinha. E vou vir e vou encaixar aqui, ó, na parte de cima, tá? Porque aqui em cima do rosto, ele tem um volume e desse volume já sai a sobrancelha. Então, posiciono, ó, e vou unir também ao rostinho, tá? É como se vocês estivessem colocando, ó, uma viseira, sabe? Uma viseira curta, lógico, de um boné. Aqui no meio, eu vou dar uma afinada, uma marcadinha. E vou dar uma beliscadinha só nas pontinhas pra formar aqui a sobrancelha, tá? Então, de um lado e do outro, pra sair aqui a sobrancelha dele. A orelha dele é 1,3 graminhas de massa. Eu faço a bolinha, dou uma achatadinha, mas deixo ela gordinha, tá? Vou passar aqui um pouquinho de cola branca. E vamos vir nesse fino aqui, ó. E eu vou encaixar as orelhas. Com o boleador, eu vou segurar e dar uma apertadinha nessa orelhinha, tá? Pra fazer um buraquinho, mas nem tanto. Vou dar uma unida, mais pra dar uma firmeza mesmo aqui na peça. E agora, a gente vai texturizar também toda a partinha escura, tá? Então, eu venho, ó, desde aqui da junção da partinha clara e vou texturizando. Aqui no rosto, eu faço os pelinhos mais curtos, tá? Do que eu fiz no corpo. Então, eu faço bem curtinho. Até que, porque vai ficando mais bonitinho, né? Aqui na sobrancelha, a gente vai texturizar uma sobrancelha para cada lado. Então, assim, a sobrancelha direita, eu faço os pelinhos virado para a direita. A sobrancelha da esquerda, os pelinhos virado para a esquerda. Agora que eu já texturizei todo o rostinho, eu vou posicionar um pedacinho de arame no corpinho. Passar a cola branca na junção, lembrando que é pouca cola. E vamos posicionar a cabeça na posição que a gente deseja, tá? A peça ainda tá mole, né? A gente tá fazendo aqui juntas. Então, nessa hora a gente vai percebendo. Ai,
A perninha foi para um lugar que não deveria, então você vem e ajeita. O bracinho, ele deu uma tombada lá para trás, então vem e ajeita, tá? Que agora ele já tá no processo de ressecar. Aqui na mãozinha, ó, eu vou grudar uma cola, porque ele vai estar segurando o rosto. Então, eu já vou colar, tá? Na posição aqui que eu quero. Lembrando que essa mão aqui, ela vai estar depois segurando a marcha, né? Então, a gente precisa vir e ir posicionando da maneira que vai ficar mais bacana depois o personagem, tá? Então, esse processo de secagem também vai ser um processo de vocês ficarem analisando, estudando para ver se a peça tá tudo bem, cuidando como se fosse um feno. Passa a colinha. E vou posicionar aqui no fosso. Dessa maneira, já vai ficando com cara de urso. Agora, pro detalhe da barriguinha, a gente vai pegar 8 gramas da mesma cor que a gente utilizou para fazer o fuço, faz uma coxinha e vai abrir, tá? Eu não quero essa coxinha muito bicuda, então eu amasso aqui o biquinho dela. Vai ficar no formatinho de uma pera, tá? Ó. E aí, a gente vai amassar, achatar as laterais, medir na peça. Nesse caso aqui, eu vou passar água e vou ativar a cola da minha massa com água, porque eu quero que grude todos os cantinhos, tá? Então, ativo, venho aqui na minha peça e posiciono a barriguinha dele. E aí, nas laterais, eu vou apertando para não ficar um degrau, tá? Então, ó, na lateral, nos cantinhos, a gente vem apertando para ficar bem grudadinho e dar um acabamento bem bonito. Gente, eu acho que tá muito diferente do urso que eu fiz a primeira vez, alguns anos atrás. O que vocês acham? Dê aí a opinião de vocês. E eu nem assisti, não sei nem qual técnica que eu utilizei para fazer ele. Será que tá muito diferente? Me conta. Ó, com uma estequinha aqui de agulha, eu vou dar uma marcadinha no meio da pança dele, que é um pouco marcada. Suavizo um pouquinho essas marcações. E aí, eu também vou marcar os pelinhos, tá? E agora, eu vou marcar assim, de uma forma mais delicada. Eu não vou puxar como eu fiz nele todinho, tá bom? Então, eu só vou vir riscando. Que eu quero que fique marcado os pelinhos, mas eu quero que fique mais delicado. Ficou assim. Para os olhinhos, vai ser 2 bolinhas, o suficiente para entrar na cavidade que vocês fizeram aí, tá? Então, eu nem vou passar a medida aqui. Aliás, que é muito pequenininha também. Então, ó, a gente vai e encaixa na cavidade que a gente fez. Com a tinta preta e um boleador, eu vou vir e vou fazer o pretinho do olho. E tá prontinho o nosso urso. Aí, quando secar, vocês podem dar uma nuance com giz pastel, tá? Ou com corante da Ceramanil, para vocês fazerem os detalhes, o sombreamento da peça toda. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Digam pra mim se tá muito diferente da primeira aula que a gente fez aqui no canal do urso. A próxima aula vai ser ensinando a precificar essa peça, tá? Um topo de bolo. Então, aguardem a próxima aula de precificação. Vocês gostam bastante? É sempre uma ideia, tá? De quanto cobrar e tal. E é isso, não esqueça de deixar seu like, deixa seus comentários e compartilha muito essa aula para me ajudar aqui no canal. Beijos criativos e tchau, tchau!